Boa noite a todos, bem-vindos ao ciclo de webinars da Covid-19 organizado pela Ordem dos Enfermeiros. Eu sou o enfermeiro Fernando Macedo, faço parte da comissão organizadora. Só para lembrar aos colegas que os webinars são gravados e por isso serão disponibilizados mais tarde no YouTube e no microsite da Ordem dos Enfermeiros. Relembrar a todos também que, relativamente aos certificados que depois serão emitidos no balcão único, estarão disponíveis mais tarde, quando aferirmos a participação dos intervenientes e dos inscritos, e que serão avisados por e-mail quando estiverem disponíveis para entrar no balcão único e irem lá descarregá-los. Vou passar agora à enfermeira Ana Fonseca, que também faz parte da comissão organizadora. Enfermeira Ana Fonseca. Está som? Já está a som. Tá? Eu estava a agradecer ao Sr. Fernando por ter passado a palavra e quero cumprimentá-los em meu nome pessoal, funcionária aí do serviço. Som? Não. Ouve-se muito baixinho a enfermeira Ana Fonseca. Tá? Está a ouvir-se melhor. Agora ouve-se. Tá? Então, estava a apresentar os meus agradecimentos, claro, em nome pessoal, da Sra. Bastonária e do Sr. Enfermeiro Luís Barreira, Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, pela vossa participação. E quero hoje, em particular, agradecer à Mesa do Colégio de Especialidade de Saúde Infantil e Pediátrica a organização desta sessão e à nossa preletora única, a professora Ana Paula Nunes, que nos vai abordar a temática que foi proposta pela Mesa do Colégio, nomeadamente pelo Sr. Enfermeiro José Vilelas. Agradeço a todos os colegas que estão a participar nesta sessão e que vão ter também a oportunidade de partilhar os vossos conhecimentos, as vossas experiências, as vossas dúvidas e até, quem sabe, se encaminharmos nesse sentido, algumas sugestões também para a nossa experiência com esta situação da Covid-19. Muito obrigada a todos e uma boa sessão. Eu vou agora passar ao enfermeiro José Vilelas, que é o moderador deste webinar. Enfermeiro José Vilelas, faz favor. Ora, boa noite a todos. Em nome do Colégio da Mesa de Especialidade da Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, agradeço o facto de nos darem esta oportunidade de podermos falar e refletir um pouco sobre pediatria. Faz muita confusão eu ouvir-me ao mesmo tempo, mas pronto. Agradecer também, reiterar os cumprimentos tanto à Sra. Enfermeira Ana Fonseca como ao Sr. Enfermeiro Fernando Macedo pela organização e por esta iniciativa, porque estes momentos são sempre uma partilha e um momento de reflexão sobre aquilo que fazemos na prática. E, efetivamente, é isso que nós pretendemos e, por isso, convidei a minha colega e amiga Ana Paula Nunes, que virá falar-nos um pouco sobre a Covid e os dados epidemiológicos relativamente às crianças. A professora Ana Paula é enfermeira desde 1987, claro, especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, licenciada em psicologia clínica e também com mestrado na área. Integrou a carreira de docente na área da enfermagem a partir de 2001, na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, onde se encontra ainda. É professora adjunta e possui o doutoramento na área da bioética. Antes de dar a palavra à professora Ana Paula, à enfermeira Ana Paula, gostaria de fazer aqui uma breve introdução.
e, portanto, dizer que a utilidade social e consequente relevância dos profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, são pública e politicamente reconhecidas. No dispositivo da resposta à atual situação de emergência de saúde pública, quer ao nível da sua organização e funcionamento, quer ao nível da prestação de cuidados de saúde. Com base na melhor informação disponível à data, é altamente expectável que a atual situação epidemiológica no país perdure vários meses, pelo menos até à primavera de 2021. Isto até que aquela referida imunização através da vacina aconteça, ou que pelo menos 60% da população apresente autoimunização. Neste quadro de situação epidemiológica e agenda temporal, para além de outros fatores imprevisíveis que naturalmente vão emergir, acrescerão os problemas de saúde sazonal, que estão relacionados com as temperaturas elevadas do verão, que são adversas, e o frio no inverno, com amplo impacto, nomeadamente no desenvolvimento de patologias, quer na população infantil, quer noutras populações, nomeadamente na idosa. E, portanto, eu gostava de seguida, de passar a palavra à professora Ana Paula e começar com uma questão, perguntar-lhe o que sabe acerca tanto do novo coronavírus, desculpem, como também à doença Covid-19. Bem, muito obrigada. Gostaria muito de agradecer à Ordem dos Enfermeiros esta possibilidade e esta honra de participar nestes debates, agradecer muito aos colegas que estão presentes e agradecer especialmente ao professor José Vilelas, que foi quem me dirigiu este convite. Agradeço muito, é de facto um enorme prazer estar aqui e passando à questão relativamente ao que nós sabemos. Nós de facto já sabemos muita coisa, temos muitas informações, há muitas outras informações que nós necessitávamos de saber para exatamente providenciar planos para o futuro. Essa situação está um bocadinho mais complexa. Neste momento temos tanta informação e temos tanta transmissão de dados, que esta transmissão de dados já foi superada, consegue superar a transmissão do próprio vírus, sendo que eu gostaria de falar de algumas coisas que já têm vindo nos órgãos de comunicação social, mas só para relembrar e para fazer um pouco a ligação destes aspectos todos, vou tentar não falar em números, nem apresentar tabelas, exatamente porque todos os dias isso aparece nos órgãos de comunicação social, é muito fácil recorrer também a fontes idóneas dessa informação e os números estão sempre a mudar. Os números mudam todos os dias, mudam no mesmo país em vários locais, por isso se recorrer aos números é só de uma forma muito generalizada para fazer referência a algum destes aspectos. Retomando a questão relativamente àquilo que nós sabemos, temos uma informação importante, é que sabemos quem é o agente. Sabemos que o agente infeccioso é um vírus. Os vírus são, do ponto de vista biológico, partículas muito interessantes, são peculiares, são os parasitas perfeitos, eles conseguem estar inativados fora do corpo e conseguem, dentro do corpo e de uma célula, entrar dentro da célula e conseguir fazer com que se repliquem, que a célula trabalhe para haver cada vez mais novos vírus. Por isso, a partir do momento em que um vírus infecta uma célula, ela passa a ser a fábrica de novos números, de novos vírus, e um novo número de vírus vai aparecer sempre, aumentando sucessivamente a carga viral. Relativamente a este coronavírus, só para fazer referência que há vários coronavírus que nós temos conhecimento, todos os anos várias pessoas sofrem de situações clínicas relacionadas com vários coronavírus. Este surgiu em 2019 como sendo um coronavírus novo, do grupo 2B, e pertence a esta grande família dos coronavírus e que tem produzido uma patologia que foi identificada pela Organização Mundial de Saúde como a Covid-19.
Estes vírus, sendo comuns, trouxe qualquer coisa de insólito a partir do momento em que ele fez esta mutação genética ao ponto de sair de um animal para poder depois contagiar outros seres vivos, nomeadamente os seres humanos. Por isso, o que é de peculiar? Este é um coronavírus com RNA não segmentado, o que significa que ele produz mutações muito superiores àquelas que são produzidas pelos vírus que têm DNA. Ele tem uma distribuição muito alargada, existe em todo o ambiente, ele infecta preferencialmente células epiteliais, daí que a forma de contágio também, a grande problemática, seja relacionado com a inalação do vírus através das partículas que estão nas gotículas de saliva de pessoas que estão infectadas, e também tem algumas peculiaridades naquilo que diz respeito ao causar a patologia, porque tanto pode causar infecções assintomáticas como causar problemas respiratórios graves, que muitas das situações desta gravidade pode até inclusivamente conduzir à morte. Este é o grande problema. Ele é um vírus altamente infeccioso, não é dos vírus que produz mais mortalidade, mas tendo em conta que infecta muitas pessoas, acaba por haver muitas pessoas com situações clínicas muito complexas. Ele veio mostrar este SARS-CoV-2, que é este novo vírus, este novo coronavírus, veio mostrar que os coronavírus emergentes ou reemergentes, há muito tempo que os epidemiologistas falam deles como uma ameaça para a saúde pública, o que significa que nós não podemos dizer que esta pandemia foi uma surpresa. Há muito tempo que se fala nestes vírus reemergentes, há muito tempo que se fala na possibilidade destes vírus poderem sofrer mutações genéticas e infectar seres humanos, e a grande problemática é que seres humanos podem infectar outros seres humanos. Por isso, isto não pode ter sido uma novidade, não podemos dizer que fomos apanhados de surpresa. Tivemos em 2002 a SARS, tivemos em 2012 a MERS, a SARS como um síndrome respiratório agudo grave e a MERS como um síndrome do Médio Oriente, sendo que a outra parece que deixou de circular, mas a MERS continua a circular porque tem um reservatório humano, que é o camelo. E também tivemos outras histórias que dificilmente, parece que não aprendemos muitas coisas, como já é longínquo o ano de 1918 com o H1N1 e depois voltámos a ter outra pandemia em 2009 com outro H1N1, não são coronavírus, são influenzas, mas de facto há aqui a partilha de uma situação muito comum, que é a possibilidade de serem altamente transmissíveis. E o que é que nós temos feito ao longo deste tempo para poder precaver a saúde pública relativamente àquilo que já sabemos que existe e a possibilidade que os vírus têm de infectar humanos? Este coronavírus tem um genoma muito complexo, muito comprido, o que acresce esta possibilidade de ele ter e de acumular muitas mutações quando faz a sua replicação viral, pelo número de nucleotídeos que tem. Esta taxa de mutação implica também uma elevada taxa de recombinação e que faz com que haja uma enorme capacidade de evolução. O que significa que, estando ainda no auge desta pandemia, não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos ainda se há imunidade, não sabemos inúmeras outras situações, o que sabemos é que ele tem uma grande capacidade de evoluir, o que significa que estas circunstâncias que estamos a viver podem inclusivamente piorar. O que é que nós sabemos também relativamente a este vírus foi a forma como ele se disseminou. E esta informação é importantíssima no sentido de se tomarem medidas relativamente à saúde pública sobre os locais de origem que têm sido repetidamente identificados para que estes vírus que saiam dos animais e possam vir a infectar seres humanos. Sabemos que há uma similaridade grande deste coronavírus com um vírus presente em morcegos. Estes morcegos vivem na China, daí ter sido a facilidade desta pandemia, inicialmente um surto ter surgido na cidade de Wuhan, na China, e de facto este vírus que veio diretamente do morcego, de acordo com aquilo que se sabe, e aqui eu vou ser sempre muito cautelosa nas palavras que vou usar, porque estamos numa fase de desenvolvimento e de aquisição de muito conhecimento e rapidamente estes conhecimentos têm desatualizado. Daí
eu ser cautelosa da forma como utilizarei. O que se sabe é que, de facto, este vírus, partilhando esta carga genética com o morcego, aparentemente este vírus vindo do morcego não iria ou não teria capacidade de infectar diretamente seres humanos, exatamente por não ter esta capacidade de se acoplar ao receptor da enzima conversora da angiotensina, tal e qual como este SARS-CoV-2 tem essa capacidade. Por isso, o que se pensa é que pode eventualmente ter havido aqui uma transmissão animal-animal e depois uma transmissão animal-humano, sendo que há uma hipótese teórica muito presente e que é avançada por muitos estudiosos desta matéria muito recente, é que um morcego pode eventualmente ter afetado um pangolim e que será o pangolim que depois de ter sido submetido a uma recombinação genética, que tenha tido a possibilidade de naturalmente ter infectado outros animais, nomeadamente humanos. Por isso, este salto interespécies é um salto interespécies que tem vindo a acontecer nos últimos tempos e que é fundamental que a Organização Mundial de Saúde acautele não haver mais situações destas no futuro, ou pelo menos reduzir substancialmente esta situação no futuro, porque sabemos que muitos destes vírus vêm de mercados de animais vivos, com uma reduzida higiene. Neste especificamente que aconteceu em Wuhan, animais vivos que eram mortos naquele local, em que as superfícies estavam contaminadas com sangue, contaminadas com fezes, manipulavam-se animais vivos e animais mortos, as pessoas consomem esta carne mal cozinhada, pensa-se que eventualmente nestes mercados com animais vivos, o stress dos animais provocados pelo confinamento e pela captura aceleram esta excreção do vírus, o que faz com que haja aqui um veículo de transmissão mais fácil para o humano que contacta. Este contacto próximo interespécies de locais diferentes e originárias de locais diferentes, todos no mesmo local, facilita também esta permeabilização entre espécies dos vírus, em que se contagiam uns aos outros. Depois é também esta proximidade do ser humano nestes mercados com animais domésticos e animais selvagens, porque estes animais de que estamos aqui a falar são animais selvagens. O facto de se haver um consumo destes alimentos mal cozinhados por questões culturais acresce a possibilidade e acrescenta risco ao facto de o ser humano poder vir a ficar contagiado. E depois temos aqui uma outra questão que não é só presente na China, mas que está a crescer em todo o mundo, que é a utilização de partes de animais selvagens para a medicina tradicional chinesa, nomeadamente, e o facto de existir o pangolim neste mercado é porque as escamas do pangolim são exatamente usadas para vários produtos, para várias funções, que são identificadas como importantes para a medicina tradicional chinesa, e isto temos aqui, sem desprimor e sem desrespeito por estas pessoas que fazem medicina tradicional chinesa, isto acresce para o resto do mundo uma problemática grande, porque mesmo que se controlem os animais selvagens nestes mercados para consumo na alimentação, temos a medicina tradicional chinesa que vai dar continuidade à utilização destes animais e vai dar continuidade à morte destes animais selvagens. Tendo em conta que recentemente autoridades de saúde chinesa disseram que para curar o coronavírus o que é importante e o que é bom é a bilis de urso, dificilmente nós conseguimos compreender que isto não é um mercado que vá terminar e não é um mercado que vá ser abandonado, e isto acresce muitos problemas. O que é que nós temos também? Uma elevadíssima contagiosidade deste coronavírus, deste SARS-CoV-2, em que a rapidez com que a doença transita de um ser humano para outro ser humano, a partir do momento em que saiu do reservatório animal, tem-se verificado que é elevadíssima. Isto deu a tal origem à curva exponencial, que é uma curva que sobe, parece um tsunami que não acaba, até chegar a um ponto em que depois vai haver uma inflexão, em que esta curva exponencial vai existir, e vai existir porque, de facto, todos nós somos suscetíveis, porque todos nós estamos perante um novo vírus.
o que significa que a probabilidade de qualquer uma das pessoas neste planeta ser afetada por este vírus é elevada. E é por isso que a curva é exponencial, porque está permanentemente a crescer. Ana Paula? Sim. Ana Paula, desculpa. Desculpa interromper-te, mas temos também de cumprir o horário. Eu pedia-te uma coisa. Tu estás a dizer, fizeste essa breve introdução sobre o coronavírus, mas eu agora gostava de saber como é que as crianças podem ser infectadas, porque em termos de dados epidemiológicos, felizmente, notamos que existe menos crianças infectadas que adultos. E gostava de saber porquê, está bem? Da forma como se transmite, que eu acho que é fundamental começarmos por aí, é que também é uma informação importante que nós temos, e só estou a fazer uma apresentação generalizada para chegar especificamente às crianças, porque a forma de transmissão é idêntica também às crianças. O vírus pode sobreviver nas superfícies. Detectou-se muito recentemente num estudo que foi publicado esta semana, em que foram avaliados os aerossóis em 2 hospitais da cidade de Wuhan e verificou-se que o vírus está presente nos aerossóis. Não se sabe exatamente se os aerossóis, tendo o vírus, são transmissíveis. Sabemos que é transmissível através das gotículas. As gotículas de saliva das pessoas infectadas, quando estão nas superfícies que não são lavadas, são potencialmente infectantes. Isto acontece para adultos e também para crianças. Verificou-se que estes aerossóis em casas de banho de doentes, isto é importante para nós compreendermos e também termos os cuidados necessários relativamente às crianças, que casas de banho de doentes com a Covid-19 tinham uma elevada concentração de RNA viral. Isto é fundamental nós compreendermos que é uma possibilidade, porque se nós pensamos, porque isto foi veiculado no início, de que as crianças poderiam eventualmente não ser afetadas, elas podem ser afetadas. Nós temos que ter cuidados porque vamos sair de uma situação de estado de emergência, vamos poder circular, vamos poder estar mais à vontade e vai estar dependente do nosso comportamento, a forma como tudo o que vai acontecer daqui para a frente está absolutamente entregue à nossa responsabilidade. O que foi verificado, e tendo em conta que também estamos a falar para profissionais de saúde, é verificar que o RNA viral também foi encontrado nas áreas em que os profissionais de saúde retiravam os equipamentos de proteção individual e que após a higienização desses locais deixavam de se detectar a presença dos vírus. É fundamental sabermos esta informação para sabermos que o uso de máscaras é importante, que a limpeza das superfícies é importante, que a ventilação dos espaços fechados é também importante e que a higienização de todos os locais por onde transitam profissionais de saúde e doentes com a Covid-19 é absolutamente determinante, porque de facto, não sendo nas macrogotículas, sabemos também que nas gotículas, sob a forma de aerossóis, o vírus também está presente. Aparentemente, isto também é importante não só para a pediatria, mas aparentemente a temperatura do ambiente não parece estar associada àquilo que é a influência que o vírus terá, exatamente porque estamos numa pandemia, vários países do mundo com várias situações climatéricas estão a viver a mesma situação ao mesmo tempo, por isso, à partida, isto não será a forma de transmissão, não será alterável com as situações climáticas. O que nós sabemos é que temos que continuar a ter cuidados, porque este vírus veio para ficar, possivelmente ele vai continuar sob a forma de um vírus sazonal, e então o que nós temos que perceber é que os cuidados têm que ser continuados. Relativamente a estes aspectos, as crianças, aparentemente, houve notícias no início de que as crianças não eram tão suscetíveis, que eram os grupos mais idosos que eram os grupos de alto risco, mas as crianças não estão protegidas. Esta narrativa de que as crianças têm menos riscos é uma narrativa perigosa, porque, à partida, parece que não precisamos de fazer proteção deste grupo etário e não precisamos de fazer proteção deste grupo de pessoas. Não. As crianças estão suscetíveis, os dados mostram-nos que todos os dados que nos aparecem relativamente às crianças podem estar enviesados, porque há uma coisa muito importante que nós temos de ter em linha de conta.
é que as crianças são menos testadas. E se as crianças são menos testadas, porque se privilegiou pessoas que apareciam nos hospitais com sintomas, ou pessoas que apareciam com sintomas graves ou menos graves, ou testar os profissionais de saúde, ou testar os agentes da autoridade, ou outro tipo de pessoas que nós consideramos estar em risco, o que acontece é que as crianças estão menos testadas, o que significa que temos dados enviesados relativamente a este aspecto e isto pode ser perigoso naquilo que foi logo dito inicialmente de que as crianças estavam protegidas. Não, as crianças são grupos igualmente vulneráveis ao novo coronavírus e podem também contrair a doença Covid-19. Aparentemente, há indícios de vários estudos que já foram feitos em várias partes do mundo, sendo que os primeiros a serem feitos foram exatamente na China, é que, aparentemente, as crianças têm situações menos graves da sintomatologia em relação a esta doença que os adultos. Por isso, as crianças podem eventualmente ser menos infectadas, mas atenção que há sempre aqui o pormenor de que também são menos testadas, mas há aqui uma questão que temos que ter sempre em linha de conta. As crianças podem ser menos infectadas porque também têm estilos de vida diferentes dos adultos. Podem ter menos infecções porque foram registados inúmeros casos de que os locais de trabalho eram veículos de infecção e que as viagens dos adultos também eram veículos de transmissão do vírus e de levar o vírus de um país para o outro. Ora, este estilo de vida, de facto, acresce a gravidade aos adultos, mas não significa que as crianças não possam vir a ficar infectadas. As crianças que sabemos que predominantemente aquelas que estão ou vêm a ficar infectadas têm problemas nas vias aéreas superiores, nariz, boca e garganta, mais do que outra situação clínica que envolva os pulmões, na via aérea inferior, e isto também é uma informação importante e pertinente, porque as crianças desenvolvem sintomatologia, podem não desenvolver sintomatologia, podem ter também uma sintomatologia grave, que implica falta de ar, desconforto respiratório agudo, ou situações que implicam um agravamento do estado clínico na sua totalidade e que leve a que a criança tenha que ser internada em unidades de cuidados intensivos para apoio ventilatório, mas de facto os estudos mostram que se temos 20% dos adultos que poderão ficar com esta situação grave provocada pela Covid-19, temos apenas 6% das crianças. Isto são dados da China, há vários dados e eu não queria estar, de facto, a reforçar a questão das percentagens, porque elas variam constantemente e diariamente, mas, de facto, sim, as crianças têm uma sintomatologia menos grave e quando a sintomatologia é mais grave, percentualmente às crianças a quem foi identificado o SARS-CoV-2, as crianças têm uma sintomatologia em termos de gravidade com uma menor percentagem. Sabemos que relativamente ao período de incubação varia entre os 5 a 10 dias. A duração da doença nas situações que são menos graves pode durar 10 dias, 20 dias nas situações dos doentes mais críticos. Há aqui uma partilha relativamente a algumas situações dos adultos. As crianças podem inclusivamente ter sintomas como a polipneia, a febre, a tosse, de referir que no nosso país a tosse é o primeiro sintoma, depois vem a dificuldade respiratória. Acontece que nas crianças há vários estudos que mostram também que elas podem, numa percentagem ligeiramente mais elevada que os adultos, apresentar náuseas, vômitos e diarreia. Para além disso, apresentam também aquela sintomatologia muito comum às infecções por vírus, que são a fadiga, as mialgias, cefaleia e mal-estar geral. Porquê é que é importante falarmos nas questões das náuseas, dos vômitos e da diarreia? Porque se isto acontece, significa que temos vírus presente no trato gastrointestinal. E isto é importante e é preocupante porque acresce aqui uma outra dimensão, que é a dimensão da transmissão fecal-oral pelos vírus, que pode eventualmente ser a criança ser um veículo de transmissão. Isto significa que também é importante nas crianças, porquê? Porque se as crianças que não têm ainda controle de esfíncteres e que usam fralda, se não houver um cuidado acrescido relativamente às fezes e à urina destas crianças, nomeadamente e principalmente às fezes,
crianças que já não usam fralda, mas que não têm ainda o controle de esfínteres e que podem eventualmente estar em locais com outras crianças, ou que possam ir para algum local com outras crianças ou contactos com adultos, em que esses adultos apresentam uma situação acrescida de vulnerabilidade na saúde, isto poderá ser eventualmente um problema e é neste sentido que temos que dar atenção a estas questões pertinentes dos últimos estudos que têm veiculado esta informação científica. Todas as crianças têm apresentado alterações na tomografia computadorizada, alterações no tórax e, de facto, tanto para as crianças como para os adultos, o controle da situação clínica é sintomático e, em situações muito graves, é um suporte ventilatório. Há também diferenças nas crianças relativamente aos grupos etários. Esta informação também foi inicialmente e primeiramente veiculada por estudos que foram desenvolvidos na China, em que crianças mais pequenas, nomeadamente e particularmente em bebés, são os grupos dentro do grupo etário pediátrico, são os bebés e as crianças mais pequeninas, nomeadamente a idade de toddler, de 1 a 3 anos, primeiro ano, segundo e terceiro ano de vida, as crianças que apresentam uma maior vulnerabilidade para contrair o vírus e para poder ficar doentes com a Covid-19. Dentro destes grupos há também aquela partilha que é comum com os adultos, de crianças que têm complicações na sua área da saúde, complicações porque estão imunocomprometidas, porque têm doenças crónicas, porque já têm problemas pulmonares, porque têm problemas de asma, porque têm bronquites crónicas, ou seja, aquelas patologias comuns em pediatria, acresce um problema e acresce a possibilidade de haver um agravamento da situação clínica das crianças naqueles grupos mais vulneráveis. Sabemos também que as crianças podem ser um veículo de transmissão, não se percebe muito bem como, mas possivelmente da mesma forma são os adultos, através das gotículas de saliva e agora com esta nova possibilidade de haver esta transmissão fecal-oral. O que nós sabemos é que neste momento não temos nada que se baseie na prática baseada na evidência, porque tudo isto é muito novo. Por isso temos inúmeros estudos, temos inúmeras situações, temos muitas coisas que variam de país para país, no próprio país varia muito de local para local, e isto significa que precisamos de mais informação, precisamos de saber mais coisas e, no fundo, isto é aquilo que nós sabemos neste momento relativamente à pediatria. Ana Paula, obrigado. Então, Diz-me uma coisa, se achas que não é falta de informação, porque já há tanta informação disponível, porque é que se continua a verificar ainda um aumento de contágio por coronavírus? E aproveito para te perguntar outra coisa. Na tua opinião, qual é o conselho que dás às mães relativamente à utilização ou não das máscaras em crianças? Relativamente à questão de porque é que ainda continuamos a ter uma transmissão do vírus, independentemente de haver tanta informação, há um dado importante que na gestão de informação é que muita informação gera não informação. E muitas vezes nestas situações mais complexas, tendo em conta que há muitas fontes, se as pessoas não procuram as fontes mais fidedignas, acabam por ficar confusas e acabam por não compreender realmente o que é a forma mais correta de agir. Neste momento, nós sabemos, e os dados epidemiológicos e as equações dos matemáticos na epidemiologia têm mostrado que o isolamento social, que eu considero mais importante e pertinente dizer afastamento social, porque nós, de facto, precisamos de estar afastados fisicamente, mas não estamos isolados socialmente, muito pelo contrário, muitos de nós aumentou a sua produção de contactos sociais, tem que ver com o comportamento. É que se as pessoas não acreditam quais são os veículos de transmissão, se as pessoas não acreditam que aquilo que os órgãos de comunicação social, que a Direção-Geral de Saúde diz e que a Organização Mundial de Saúde diz,
relativamente à forma de transmissão, de facto, essas pessoas, se estão infectadas, porque muitas das pessoas infectadas, e felizmente cerca de 80% das pessoas infectadas não têm sintomatologia, mas continuam a transmitir o vírus. E as crianças também. Relativamente à utilização de máscaras, já houve uma enorme controvérsia no nosso país, julgo que também foi partilhada esta controvérsia e este debate em vários outros países relativamente ao uso de máscaras. Sem dúvida que, a partir do momento em que se identificou este novo coronavírus como sendo transmissível a partir das gotículas de saliva, dizer que as máscaras eram desnecessárias, a mim pareceu-me uma incongruência. Quero acreditar que houve aqui outros motivos e o motivo nunca será o motivo contra a saúde pública, mas sem dúvida nenhuma houve aqui esta controvérsia que não foi de facto produtiva e que levou possivelmente nesta fase do início desta pandemia, quando surgiu no nosso país esta grande confusão entre a máscara ou não máscara, isto pôde de facto fazer com que muitas pessoas contagiassem outras pessoas sem o saber, exatamente porque é sempre uma barreira. Eu acredito que a grande preocupação de se dizer que as máscaras não eram necessárias em todos os contextos tinha muito que ver também que a máscara é um dispositivo que deve ser bem usado e que há também técnica para se colocar, para se retirar e o que fazer depois de usar. E se as pessoas reutilizam, se as pessoas tocam na máscara e depois não lavam as mãos, tendo em conta que o grande problema são exatamente as mãos e a falta de higienização das mãos, porque se nós utilizamos máscara, deitamos a máscara fora, mas tocamos em várias superfícies que estão contaminadas e levamos as mãos ao nariz, à boca ou aos olhos e imediatamente estamos aqui com uma porta de entrada deste vírus. Por isso, em relação às máscaras em crianças, nós temos que avaliar a situação, temos que avaliar a necessidade daquela criança e a necessidade daquela criança no contexto familiar e a necessidade daquela criança num outro contexto que haja outras crianças. Se, por exemplo, for importante porque naquele agregado familiar existe uma pessoa que está infectada e tendo em conta que todos partilham o mesmo espaço e o espaço agora é um espaço de trabalho, é um espaço de lazer, é um espaço educacional, é um espaço de desporto, é um espaço para tudo, sem dúvida que se alguém tiver suspeitas de estar infectado, todas as outras pessoas é pertinente que utilizem a máscara, nomeadamente a pessoa que suspeita que esteja infectada, mas também aquelas crianças que partilham aquele espaço. Exatamente porque as crianças, sendo infectadas, parecem ser infectadas de forma diferente, mas isto tem que ver com questões que nós ainda não sabemos muito bem, como, por exemplo, nas crianças o coronavírus pode não ter um tropismo tão intenso para a enzima conversora da angiotensina, e aqui as crianças serem mais suscetíveis desta infecção nas vias aéreas superiores, mais do que inferiores, exatamente porque há menos estes receptores na via aérea inferior. Podem eventualmente também haver aqui o porquê que as crianças são infectadas de forma diferente. É que as crianças podem ter, numa fase muito precoce, um equipamento imunológico e um sistema imunológico ligeiramente diferente, em que as infecções por vírus os restringe a estas áreas da via aérea superior, até porque os coronavírus têm esta apetência para os epitélios, e haver um sistema imunitário da criança que consegue combater esta situação e eliminá-lo, tendo em conta que as crianças também estão expostas a outros vírus, nomeadamente outros coronavírus, que possam ter já alguma imunidade e ter aqui uma proteção cruzada, também não se sabe se é exatamente isso, mas é uma hipótese. As crianças são expostas na sua fase inicial da vida a muitos vírus, o que significa que elas têm um sistema imunitário muito, muito, muito ativo e essa situação pode eventualmente estar a protegê-las contra este novo coronavírus, mas isto são tudo hipóteses. Outras das hipóteses é que as crianças, de facto,
têm menos problemas respiratórios, têm menos problemas cardiovasculares, o que as torna mais resilientes à infecção, do que, por exemplo, grupos etários mais avançados. Também relativamente à entrada destes micro-organismos no sistema imunitário, que desencadeia uma reação imunitária em que tem sido verificado nos adultos que há uma tempestade de citocinas, em que entra num feedback positivo, em que há um descontrole desta situação imunitária e que, mais do que uma defesa, se constitui como um dano, e se esse dano que é localizado se restringir à região pulmonar, que é aquela que é afetada, que leva a estas falências pulmonares, que depois levam à necessidade de ventilação mecânica e que muitas das vezes não se consegue resolver. A outra hipótese é que a criança tenha já de si uma imunidade inata mais ativa que o adulto, o facto de as crianças, de uma forma geral, serem mais saudáveis que os adultos, ou seja, há aqui muitas situações que podem dizer, que nos podem avançar com estas hipóteses relativamente ao facto de as crianças estarem menos suscetíveis. Agora, menos suscetíveis não significa que não tenham a patologia, menos suscetíveis não significa que não venham a ficar infectados, depende de todas estas situações, do estilo de vida das crianças, dos contactos, do facto de serem mais protegidas, e há um dado absolutamente fundamental que nos falta, que é o testar as crianças e verificar se as crianças, de facto, estão a ser mais infectadas ou não, ou se estamos na mesma linha com a mesma percentagem relativamente aos adultos. Não estou a ouvir. Não? Então tinha... Agora, já. Agora já estou. Agora não estou a ouvir. Agora estou. Não estou a ouvir, José. E agora estão. Agora estou. Pronto. Então eu gostava, depois no fim eu vou acrescentar uma coisa sobre as máscaras também, mas eu gostava que tu, na tua opinião, desses aqui o teu contributo relativamente à ciência, o que é que se está a fazer e o que é que se poderia ter feito mais relativamente a esta pandemia e ao controle da pandemia, nomeadamente na área da pediatria. Muito bem. Muito obrigada. Relativamente a esta patologia, ela vai nos mostrar várias coisas. Uma delas é que todos dependemos uns dos outros e que a cooperação é fundamental. Por isso, nós estamos muito preocupados quando tudo isto vai acabar. Vai acabar daqui a muito tempo, porque nós vamos estar com esta situação durante muitos meses. Provavelmente, agora, quando sairmos do nosso isolamento social ou do nosso afastamento físico, a situação vai ressurgir, novos casos vão surgir. Por isso, mais do que estar preocupados quando vai acabar, é o que é que vamos saber, o que é que vamos fazer para sabermos como é que vai acabar. E isso é que é verdadeiramente importante, porque como vai acabar vai depender do nosso comportamento e vai depender das nossas estratégias, e isto não está dependente da ciência, está dependente daquilo que é o nosso comportamento. A ciência deu, e já verificámos que deu uma resposta muito rápida, falta-nos saber muitas coisas, já sabemos muitas coisas, houve este conhecimento absolutamente extraordinário da sequenciação do vírus, a rapidez, fizemos isto porque já havia o domínio de muitos mecanismos biológicos e mecanismos químicos, mas também mecanismos computacionais e bases de dados que nos permitiram ter esta sequenciação em tempo recorde, foi praticamente 10 dias, praticamente já todos os países fizeram a sequenciação, por isso posso acrescentar que o vírus não foi construído, o vírus é absolutamente natural. O valor da ciência tem sido inestimável, o investimento da ciência que tem sido feito ao longo dos anos, agora estamos a colher esses frutos e agora estamos a verificar que temos que ter consciência que é por aqui que nós vamos. Temos a grande esperança da vacina. A esperança das vacinas é uma coisa muito importante. As vacinas são absolutamente extraordinárias para salvar vidas, mas temos que ter consciência de uma situação, é que as vacinas não podem, porque não é execuível, serem feitas em tempos curtos.
A ciência não pode ser feita em tempos curtos, porque para haver vacina tem que haver o teste em laboratório. Neste momento estamos apenas na fase 1 para teste das vacinas em laboratório. Depois disso temos que passar, peço desculpa, já estamos na fase 1 dos estudos clínicos, mas ainda há muitas vacinas em fase laboratorial. Depois disto vem para a população e é aqui que estamos de facto na fase 1. Temos que passar pela fase 2, a fase 3 e a fase 4 para verificarmos se de facto é execuível ou não aquela vacina. E depois temos uma outra situação que é produzir milhões de vacinas. Resta saber se há condições para o fazer, se temos capacidade laboratorial para o fazer e se é execuível fazê-lo num tempo recorde, que no fundo é isto que nós precisamos de ter. É uma vacina em tempo recorde, tendo em conta que nos falta também, neste conhecimento, este inúmero conhecimento que nós temos, é se nós vamos ficar com uma imunidade individual, que poderá constituir-se como uma grande vantagem da imunidade de grupo. Não sabemos se isso vai acontecer. Outros coronavírus têm dado imunidades temporárias, daí haver necessidade da vacinação, incluindo vacinar crianças anualmente, e nós não sabemos se vai acontecer esta imunidade de grupo, o que significa que temos que esperar para que a vacina surja. Até lá temos que ter o comportamento muito adequado a esta situação e sabermos todos que não é por sairmos de casa que a situação ficou resolvida e que tudo isto vai acabar, porque estamos muito longe disso acontecer. Importa lembrar que relativamente às crianças, isto é uma informação que eu considero absolutamente fundamental, convém lembrar que temos outras vacinas para outras doenças que não deixaram de existir, que continuam a existir e que por causa desta situação pandémica que nos afastou um pouco de tudo, fez com que estas patologias ficassem um pouco esquecidas e fez com que houvesse uma quebra de aproximadamente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 13% de crianças não vacinadas para as outras patologias. Não queremos que haja outros surtos, já nos chega esta pandemia, o que significa que todos nós temos que ser este veículo de informação relativamente às crianças, no sentido de continuarmos a vacinar as crianças de acordo com o Programa Nacional de Vacinação, porque isto é absolutamente determinante, até porque isto dá uma robustez imunológica no sentido de a criança poder, até em relação a este novo coronavírus, poder resistir melhor. Não sabemos porque há inúmeras informações que ainda não temos. No caso dos medicamentos, não há medicamentos nem para adultos nem para crianças. Há ainda alguns medicamentos que temos para outro tipo de situações clínicas que já asseguraram ser eficazes e seguros, mas não para esta nova patologia. Por isso, esta inovação continua. Verificar se os medicamentos que estão a ser utilizados e com prescrição off-label, não podemos esquecer que eles estão a ser prescritos com uma prescrição off-label, o que significa que estão a ser prescritos medicamentos para uma patologia para a qual eles não foram concebidos para outras. Isto tem inúmeras implicações éticas e tem implicações jurídicas e tem implicações científicas e clínicas. Não podemos esquecer este pormenor. Sabemos que estamos todos muito aflitos em encontrar uma forma de tratar e de curar o maior número possível de pessoas, mas não podemos esquecer que o benefício da inovação não pode ser um risco para a vida das pessoas e que, neste aspecto, a ciência também vai ser morosa e é importante que a eficácia seja acompanhada com segurança e não podemos esquecer estes aspectos. Volto a referir que estamos numa prática que não é baseada na evidência científica, nem nos melhores conhecimentos científicos, porque eles são díspares. Apesar de haver inúmeros estudos na área da pediatria, há muitos estudos com amostras muito reduzidas, o que significa que não podemos extrapolar para a generalidade. Amostras muito circunscritas a determinados aspectos que são muito peculiares dos países, muito peculiares de certas zonas de vários países, o que nos impossibilita de tomar medidas mais alargadas, porque tudo isto é muito novo. Isto significa que todos nós temos que ser capazes de lidar com
um enorme grau de incerteza, um enorme grau de insegurança, inclusivamente até lidar com algum insucesso, mas é fundamental não nos angustiarmos com esta situação, continuar a providenciar nos nossos atos enquanto profissionais de saúde aquilo que é a ciência que se conhece bem e que vai acrescentar mais informação à ciência que se está a construir, dar o nosso máximo, sermos o mais competentes possíveis, ajudar pais, ajudar crianças, ajudar a conversar. Julgo que isto será mais pertinente depois, num outro momento que será amanhã. Agora, esta nossa competência, assumir esta responsabilidade de não permitir que o desespero nos paralise, de impedir que as pessoas façam situações erradas porque não têm a informação certa ou porque a informação é tanta que elas escolheram o veículo da informação errado, pode acontecer. Por isso, nós temos sempre momentos de ensino, momentos de providenciar informação fidedigna. Para isso, nós próprios temos que estar bem informados, temos que colher as informações científicas mais pertinentes. Temos, de facto, muita informação, falta-nos alguma informação, talvez a informação mais pertinente é aquela que nos falta, mas estamos a viver um momento de esperança porque estamos numa colaboração científica sem precedentes, toda a gente está a funcionar em prol da humanidade, mas, de facto, a ciência precisa do seu tempo e, de facto, temos que esperar e ter essa capacidade para esperar. Não ouço. Não ouço. Agora não ouve? Agora ouço. Estão a ouvir. Muito obrigado, Ana Paula, pela excelente exposição e até pelos comentários que os colegas estão aqui a fazer. Penso que não ficou bem claro uma questão e que eu vou tentar clarificar. E tu podes ajudar também com alguns comentários. Relativamente ao uso das máscaras em crianças, há vários estudos, umas vezes alguns contraditórios, mas os últimos que eu li da Lancet e da BMJ indicam que as crianças com menos de 2 anos não devem usar máscara. Isto porquê? Porque avaliando as vantagens e desvantagens com o uso da máscara, devido à imaturidade das vias respiratórias e da grande probabilidade da asfixia, os investigadores concluíram que menos de 2 anos não devem usar. Até porque nesta altura eles mexem com muita facilidade na máscara e acabam por se contaminar com mais facilidade do que propriamente não o usarem e os pais ou os cuidadores terem os devidos cuidados. A partir dos 2 anos, sim, as vias aéreas já estão suficientemente desenvolvidas para que aquele obstáculo que é a máscara, não é? Não lhe provoque uma diminuição em termos de ventilação e, portanto, a maioria dos cientistas dizem que se pode usar a partir dos 2 anos e é desaconselhado antes dos 2 anos. Penso que isso não ficou assim muito bem claro. Posso acrescentar um pormenor? Esta é a questão que é determinante e que tem sido o mote da discórdia e o mote dos debates. Parece confuso que durante semanas se falou no uso ou não uso das máscaras. Tendo em conta a via de transmissão, o uso das máscaras faz sentido. Relativamente ao uso de máscaras com idades inferiores às crianças, com crianças inferiores aos 2 anos, sem dúvida nenhuma que isso é uma informação absolutamente pertinente que os estudos têm mostrado, contudo temos que avaliar os riscos. Porque sem dúvida nenhuma que o uso das máscaras tem que ver com a pessoa, os riscos que ela própria corre, o local onde ela está. Por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha num local em que ela está com um colega e cada um está em sua sala. É pertinente usar máscara? Claro que não. Ou seja, nós temos que avaliar cada uma das situações e o uso de máscara deve ser explicado. A pertinência do uso deve ser explicado, a forma como devemos ter o rigor depois de usar a máscara, até relativamente a outras pessoas. É muito mais importante incentivar
o uso da limpeza das superfícies, tendo em conta que o vírus já percebemos que é vulnerável a às substâncias de lavagem e os detergentes que utilizamos. Relativamente às crianças, isso é impertinente. Então, e se a criança estiver com os pais em que os dois estão com a Covid-19 e aquela criança não pode ir ter com os avós porque também são grupos de risco? Fiz-me entender, ou seja, esta situação de facto merece ser avaliada caso a caso e é nesse sentido, sim, em situações em que não seja absolutamente pertinente o uso de máscara em crianças abaixo dos 2 anos, sem dúvida que é importante termos atenção a essa situação, mas também há aqui uma outra questão. Os estudos também mostram que é abaixo dos 2 anos que as crianças, quando são infectadas, têm um maior número de problemas clínicos. Por isso, ficamos aqui um bocadinho divididos nesta situação e eu julgo que quando nós não sabemos muito bem o que fazer, porque a evidência científica não nos mostra um caminho certo, sempre agir de acordo com o princípio da precaução. Muito obrigado.